Fala, meus amigos, como vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem, porque quando eu ligo a TV, parece que o mundo está acabando no Brasil. Deixando um pouco a brincadeira de lado, hoje eu decidi gravar esse vídeo simplesmente depois de algo que eu fiquei refletindo muito esses dias. Depois de uma situação que aconteceu assim, próximo a mim, que eu fiquei pensando bastante, que é o fato de pessoas que querem entrar no mercado digital, que querem entrar e trabalhar na internet, mas o porquê desse pensamento? O que aconteceu para eu chegar e refletir sobre tudo isso? Um dia desses eu acabei presenciando o relato de uma pessoa que tinha acabado de largar seu trabalho. Ao meu entender, essa pessoa foi demitida do trabalho e ela tinha apenas ali a sua indenização ali de trabalho e tudo mais, o que ela iria receber, né, após sair do trabalho, e seria um dinheiro que essa pessoa queria investir em um notebook para começar a estudar e a trabalhar na internet, utilizando as diversas formas que existem, né, de trabalhar na internet. Só que essa pessoa, ela praticamente não entendia quase nada de notebook, não entendia quase nada sobre a internet e ela queria iniciar. E isso me fez ficar refletindo bastante, porque eu vivo numa bolha onde não entra na minha cabeça que existem pessoas que ainda não sabem mexer no computador. Isso foi assim uma realidade, foi algo assim que um tapa na minha cara. Eu estou agora desabafando aqui com vocês. Foi praticamente um tapa na minha cara. É difícil eu imaginar uma pessoa hoje, no dia de hoje, e não era uma pessoa idosa, uma pessoa nova, e não saber mexer no computador, mas isso é uma realidade no Brasil. Eu estava vendo alguns dados, esses dados não são tão recentes, mas mesmo assim é algo que assusta um pouco, e que 30%, apenas 30% dos brasileiros têm acesso à internet, cara. Olha isso é algo assim muito bizarro. E nesse mesmo lugar eu vi que mais de 51% da população brasileira acha que a internet é o Facebook, cara. Olha isso. Isso é uma coisa bem, interessante assim e preocupante. Mas o fato é que muitas dessas pessoas têm uma barreira de entrada, que seria adquirir seu primeiro notebook. A gente sabe que notebook nos dias de hoje estão extremamente caros, não importa a configuração que seja, pode ser a mais simples. Então fui pesquisar qual seria a melhor forma de uma pessoa que não tem condições de ter um notebook, quer ter um notebook zero. Eu já dei algumas dicas aqui de comprar notebook barato, já falei para algumas pessoas de comprar notebook usado, mas para quem não entende nada, eu não aconselho isso, sério. Eu não aconselho que você compre um notebook usado, porque exige certo conhecimento e tem muita gente aí querendo passar a perna em outras pessoas, infelizmente. Então melhor se fazer, fique um pouco apertado. Se esse é o objetivo de comprar um notebook, compre um zero, cara. Então, o que acontece? Pesquisando, eu acabei achando um notebook bastante interessante, só que é um pouco complicado, porque as pessoas têm como conhecimento o sistema operacional Windows, que é o mais famoso que existe no Brasil e que praticamente roda em quase todos os computadores do Brasil, aqui do mundo, né? Em quase todos os países se usa Windows nos dias de hoje. Então, pesquisando, eu vi que notebooks que têm o sistema Linux, sistema operacional ali, o Linux, que é uma distribuição, né? Não chega a ser algo assim, um sistema operacional desenvolvido para notebook. Ele é muito mais do que isso, mas tem sim assim uma distribuição, que é o Linux Ubuntu, na maioria dos notebooks. E as pessoas não utilizam muito ele com medo da experiência dele, porque até então o Linux era muito usado por programadores, só que agora o computador comum de pessoas, de usuário comum na família, já está vindo com Linux. E o que acontece? Esses notebooks, por possuir Linux, eles vêm muito mais barato, por quê? A empresa não tem que comprar a licença. O Windows, você tem que comprar a licença para usar ele e é um custo para a empresa. O Linux não, ele está lá livre para qualquer um baixar e utilizar de forma gratuita. Outra vantagem de você usar o Linux é a mesma vantagem que eu gosto de usar um Mac, por exemplo, pois no Linux não existe quase nenhum vírus desenvolvido para ele. Assim como no Mac, existe pouquíssimos vírus. Hoje em dia eu uso esse termo, poucos vírus, não existe sistema que um vírus não possa entrar nele. Só que a maioria dos hackers, pessoas que querem fazer arquivos maliciosos, dificilmente eles desenvolvem para Linux ou para macOS. Normalmente eles desenvolvem esses vírus para notebooks comuns, para usuário comum que usa o Windows. Então o Windows ele sempre vai estar extremamente vulnerável. E sem contar as falhas que existem no Windows. Quem é usuário de Windows sabe muito bem que existem muitas falhas no Windows. Por mais que esse último lançamento da Microsoft com o Windows 11 tenha feito uma revolução aí, praticamente ele teve uma melhora bastante considerável, ainda assim as empresas têm custo para instalar ele nos notebooks
e vender para o consumidor final. Então eu achei um notebook, cara, incrível. De tudo que eu pesquisei, ele é o melhor notebook porque ele é de fato um notebook. Ele não é um Chromebook, por exemplo, que você usa praticamente um tablet com teclado quando vocês compram esses Chromebook, esses notebook ultra fino aí que suporta apenas usar a internet e olhe lá. Esse notebook, ele não vai ser um notebook de alto desempenho. Como eu disse, é um notebook para quem quer estudar, para quem quer assistir vídeos e talvez fazer algumas tarefas bem leves. Ele é um notebook que pode ser usado para trabalho? Pode sim. Se você é uma pessoa que praticamente utiliza de responder e-mail, você precisa apenas fazer videochamada ou até mesmo usar planilhas Excel, alguma coisa que seja leve, esse notebook vai te atender perfeitamente. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando a diferença quando se usa um notebook com Windows e um notebook com Linux. Cara, é uma diferença assim absurda, é uma diferença animal. A distribuição Linux, seja um notebook totalmente antigo, seja um notebook de anos atrás, quando você coloca um Linux e quando você coloca um Windows, você vê a diferença muito clara. É uma diferença enorme, cara, porque no Linux o sistema ele flui bem melhor, ele é bem mais leve. Quando você abre uma aba de um navegador como o Chrome, que é considerado extremamente pesado, ele suga a sua memória, ele trava no notebook antigo ou no notebook fraco, seja ele recente. Já no Linux, não. Quando você abre uma aba do Chrome em uma distribuição Linux, você vê a diferença gritante assim de desempenho, que fica muito leve, cara. Flui, você não tem aquele estresse de querer destruir o seu aparelho. Então, para ajudar vocês, eu pesquisei bastante e cheguei a essa conclusão de que é melhor você investir no Linux, já que você está querendo um notebook muito barato para suprir a sua necessidade ali de forma inicial, para você dar o primeiro passo, e depois você tendo resultado, você investe no notebook melhor. Mas confia, pode confiar em mim. Um notebook com Linux, cara, ele fica um outro notebook, um notebook maravilhoso. Eu vou estar deixando aqui o link desse notebook. Eu não falei do notebook, mas é um notebook da Lenovo. E como eu falei aqui, eu queria apenas que você pensasse. Eu queria apenas criar um vídeo aqui para você que quer um notebook barato. Eu não vou falar aqui das características do notebook, mas sim em um notebook que eu achei com preço bom, simplesmente por ele ter Linux. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam, comentem e se inscrevam aqui no canal. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.